Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Homem, conhece-te a ti mesmo. Capítulo 18, parte 5. Determinou o caso, ou a própria clarividência do Lente, que a escolha atingisse nosso companheiro de grupo, Amadeu Ferrari, um brasileiro de origem romana, natural do interior do estado de São Paulo, o qual, segundo passamos a conhecer nessa mesma hora, suicidara-se aos 37 anos, julgando possível escapar à vergonha da prisão, devido a certos feitos imprudentes, bem como a ameaça de um câncer que começara a entumescer-lhe a região glótica. Pô-lo à sua frente e interrogou, demonstrando autoridade. O vosso nome, caro discípulo? Súbito mal-estar dominou a assistência, advertindo-a de algo muito grave que a atingira. Quiséramos fugir, furtando-nos a responsabilidade terrível da aprendizagem que se nos afigurou, repentinamente, grandiosa demais e por demais delicada para ela nos devotarmos para sempre. Tivemos a intuição de que se iriam passar coisas irremediáveis que marcariam era nova em nossos destinos, e tivemos medo. Epaminondas de Vigo apareceu-nos então qual juiz inflexível que nos julgaria, arrastando-nos até onde depararíamos o tribunal terrível de nossa própria consciência, e profundo terror nos inspirou sua presença venerável, enquanto a figura jovial e terna de Aníbal de Silas, com suas exposições alvissareiras sobre a Boa Nova, que tão bem nos haviam consolado, desenhou-se a nossa imaginação, produzindo funda saudade do seu verbo manso que carinhosamente rememorava os feitos sublimes do meigo nazareno. Mas o ancião advertiu-nos uma parte precioso e energético, surpreendendo-nos com o conhecimento que demonstrou das impressões em que nossa mente suscitadas. Lembrai-vos de que o Senhor Jesus de Nazaré, a quem vos invocais neste momento, é o grande mestre que nos inspira e que, sob seus auspícios, é que vos ministramos os ensinos sagrados que engrandecerão os vossos espíritos para a conquista dos méritos futuros, pois é Ele o chefe supremo de nossa escola e distribuidor de nossa ciência. Voltou-se para o paciente em expectativa e repetiu: vosso nome, pois? Amadeu Ferrari. Onde residíeis antes de ingressardes nesses sítios? Na cidade de XXX, no Brasil. Por que procurastes abandonar vosso destino, cuja finalidade deve ser a unidade com Jesus, nosso Redentor, confiando-o à ilusão de um suicídio? Não sabias que praticáveis um crime contra Deus, Pai, porque contra vós próprio, visto que é certo que todos trazemos centelhas do Criador em nós, julgáveis, porventura, poder aniquilar os elementos da vida existentes em vós, essa vida que justamente é eterna porque a recebeste do eterno Criador? Visivelmente contrafeito, esquivou-se Amadeu através do sofisma, único recurso que lhe ocorreu na melindrosa situação. Felizmente, Senhor, foi apenas um pesadelo, uma alucinação. Eu não me pude matar, embora o desejasse, pois que estou vivo, louvado seja Deus, estou vivo. Mas, Senhor, de uma serenidade desconcertante, que nós outros irritaria se não estivéssemos sinceramente dispostos a nos deixarmos conduzir, insistiu o sábio ancião. Reitero a interrogação, Amadeu Ferrari. Por que desejastes desaparecer da presença de vós mesmos, como de vossos semelhantes, quando o poema do universo cantava ao vosso redor o sacrossanto dever dos compromissos, como a excelsa beleza da existência humana que deve habitar a alma para o reinado da imortalidade? Senhor, é que eu desanimei. Sim, mas responderei aqui, em presença de toda assistência,
Estarei, pois, novamente defrontando um tribunal? Existe sim um tribunal e todos vós o defrontais. É a vossa consciência que inicia o despertar da longa letargia que há séculos a mantém chumbada às mais deploráveis inconsequências. E imprescindível é que eu, autorizado pelos poderes máximos do meu e vosso Redentor, vos oriente a fim de que, examinando-a, aprendais a vos despojardes do orgulho que vos tem cegado desde muitos séculos, impedindo que reconheçais a vós próprios e, portanto, a soberania das leis que regem os destinos da humanidade. Senhor, a miséria, a enfermidade, o desânimo foram a causa. Cometi uma falta grave frente a tão dolorosas circunstâncias. Não tive outro recurso a não ser o que fiz: a prisão, a doença e esse ato, suicídio. Lavou a nódoa de que vos havíeis contaminados antes? Considerai-vos inculpado, honesto, honrado após o mesmo ato? Oh, não pude fugir à responsabilidade dos atos que pratiquei. Sinto-me desonrado por ter lançado mão de quantias que me foram confiadas, muito embora o fizesse tentando recuperar a saúde, pois a ameaça tenebrosa de um câncer desorientava-me, justamente quando estava prestes a realizar um consórcio cuja expectativa era a minha razão de ser. A quantia era avultada, eu era bancário. A prisão ou a morte, o câncer, o roubo, pois era roubo. O ideal de amor desmoronado. Preferi o suicídio. Sei que foram grandes crimes, mas sinto-me ainda confuso, apesar de muito já me ter esclarecido ultimamente, porque fui colocado em tão desgraçadas circunstâncias. A confusão turbilhona em minha mente. Intuições pavorosas segredam-me um passado do qual tenho pavor. Ó Jesus de Nazaré, misericórdia, eu tremo e vacilo, não compreendo bem. Pois ireis compreender, Amadeu Ferrari. É imprescindível que o compreendais. Assinou para 2 adjuntos que aguardavam suas ordens. Fizeram sentar o penitente diante da tela espelhenta, colocando-lhe em seguida um diadema idêntico ao usado pelos mestres nessas dissertações. Pairava pelo ambiente sincera emoção religiosa. Sentíamos que um grandioso sacrossanto mistério desvendar-se-ia naquele instante ao nosso entendimento, e contristos e temerosos aguardávamos enquanto benéficas influências envolviam o momento sagrado que vivíamos. Epaminondas voltou-se para a assembleia de discípulos e conclamou: Ficai atentos, a história desse vosso irmão é também a vossa história. Suas quedas mais representam que as quedas da própria humanidade em lutas diárias com as próprias paixões. Pela mesma razão, não deveis comentar o que ireis presenciar. Antes, observai a lição que vos será fornecida como exemplo, do qual extraireis a necessária moral para aplicá-la em vós mesmos. Pois será útil lembrar que sois todos almas decaídas, a quem a iniciação em princípios de moral elevada e redentora trata de conduzir aos pórticos do dever. Postou-se de braços alçados para o infinito, em atitude de prece e concentração fervorosa. Acercaram-se os adjuntos como a auxiliarem mentalmente seus intuitos. Poderosa corrente fluídica estabeleceu-se, envolvendo em ondas fortes a assembleia de pecadores, que se deixava estar atenta e respeitosa, até que de súbito ordem singular ressoou em tom energético que não admitiria tergiversação. Epaminondas de Vigo impunha a Amadeu Ferrari a volta ao pretérito, isto é, minucioso exame de consciência, passando em revista os feitos de suas passadas migrações terrenas, a fim de que compreendesse em toda sua plenitude a razão das circunstâncias dolorosas em que se vira colocado, circunstâncias às quais não se resignara e que, para solvê-las, comprometera-se ainda mais com um ato de desonestidade e suicídio. Em seguida,
retrospectivo, passando do suicídio para o início da existência, eis que fomos depará-lo em bem diferentes condições. Era bem verdade, pois que residiam em uma encarnação anterior os motivos daquela pobreza que desafiara todos os esforços para se remediar, uma vez que Amadeu fora obstinado no trabalho e na força de vontade, daquele câncer que o torturava com garras invencíveis, corroendo-lhe a língua e a garganta lentamente, daquele repúdio de amor que absorveu suas últimas forças, incompatibilizando-o definitivamente com o desejo de viver.